Se você perguntar a qualquer estudante de economia, investidor ou cidadão comum qual é o maior símbolo do capitalismo puro e do livre mercado no planeta Terra, a resposta será unânime: os Estados Unidos da América. Há décadas, a cartilha econômica que sai de Washington e é exportada para todo o hemisfério sul dita regras muito claras. O Estado deve ser o menor possível. Os governos não sabem gerir negócios, e a privatização absoluta de empresas públicas é o único caminho para a eficiência, a modernização e a riqueza de uma nação. Essa narrativa foi a base de grandes reformas econômicas ao redor do mundo, incluindo as ondas de privatizações que o Brasil viveu nos anos 1990 e nas décadas seguintes. Mas o que a história oficial e os discursos de palanque não contam é que a realidade nos bastidores do poder americano é completamente diferente. E se eu disser que o governo dos Estados Unidos mantém o controle, garante e dita as regras de corporações gigantescas que movimentam trilhões de dólares, empresas que comandam desde o coração do mercado imobiliário até a infraestrutura logística e de energia do país? Neste vídeo, nós vamos quebrar um dos maiores mitos da economia global e entrar de cabeça na Realpolitik, a política baseada no pragmatismo e nos interesses reais de poder, e não em teorias ideológicas. Você vai descobrir quais são as estatais secretas americanas que ninguém chama de estatais. Vamos analisar de forma totalmente técnica e imparcial a estratégia oculta por trás desse controle e desvendar a suposta hipocrisia diplomática, onde Washington recomenda a privatização para os outros países, mas protege as suas próprias joias da coroa às 7 chaves. Diante desse cenário que desafia o senso comum, fica a pergunta que guiará o nosso documentário de hoje. Se a maior potência capitalista do mundo se recusa a entregar setores vitais ao livre mercado, qual é a verdadeira estratégia por trás do controle dessas empresas e o que o Brasil pode aprender com esse pragmatismo para a nossa própria soberania? Se você quer entender como o mundo financeiro e a geopolítica funcionam de verdade, longe de narrativas políticas e com foco exclusivo nos fatos brutos, deixe o seu like agora mesmo. Inscreva-se no canal. A sua inscrição garante que nossa equipe continue produzindo vídeos de dados e altíssima qualidade para a sua tomada de decisão. Vamos aos fatos. Para entendermos a estratégia de Washington, precisamos primeiro dar nome aos bois. Nos Estados Unidos, existe uma barreira linguística e cultural muito forte contra a palavra estatal. Para o público americano, esse termo remete ao modelo soviético ou a economias centralizadas. Por isso, o governo utiliza siglas técnicas e sofisticadas. A principal delas é GSE, que significa Government Sponsored Enterprises, ou empresas patrocinadas pelo governo. Outro termo comum são as Federal Corporations, corporações federais. Mas no final do dia, se essa empresa foi criada pelo Estado, responde a diretores nomeados pelo poder público e tem o Tesouro Nacional como garantidor de última hora, ela possui a exata mesma função de uma empresa estatal. A maior e mais assustadora prova disso atende pelos nomes de Fannie Mae e Freddie Mac. Elas são empresas criadas pelo Congresso americano com uma missão clara: dar liquidez e garantir o mercado de habitação dos Estados Unidos. Elas não emprestam dinheiro diretamente para você comprar uma casa. Em vez disso, elas compram os financiamentos imobiliários dos bancos privados, empacotam esses títulos e os garantem no mercado financeiro. Juntas, a Fannie Mae e a Freddie Mac controlam ou garantem a imensa maioria de todas as hipotecas residenciais dos Estados Unidos. Estamos falando de um mercado de aproximadamente 8 trilhões de dólares. Durante a crise do subprime em 2008, quando o mercado imobiliário privado colapsou devido a fraudes e excesso de risco, o governo americano não hesitou em aplicar a teoria na prática. O governo assumiu o controle direto de ambas através de uma tutela federal, injetando mais de 180 bilhões de dólares do dinheiro dos impostos para nacionalizar o risco. Washington entendeu que se o mercado imobiliário gerido por essas duas gigantes quebrasse, o próprio Estado americano deixaria de existir como superpotência econômica. Mas os exemplos não param por aí. Pense no USPS, o United States Postal Service, os Correios Americanos. O USPS é uma corporação independente do Poder Executivo, mas pertence inteiramente ao governo federal e está protegida pela própria Constituição dos Estados Unidos. O governo se recusa terminantemente a privatizar os Correios por um motivo puramente estratégico: a integração do território nacional. Uma empresa privada, visando puramente o lucro acionário, cobraria uma fortuna para entregar uma carta ou um medicamento no interior isolado do Alasca ou nas fazendas distantes de Montana, ou simplesmente se recusaria a fazer o serviço. O USPS garante uma tarifa única nacional, subsidiada e controlada pelo Estado, mantendo o país conectado e funcionando como uma única engrenagem logística. Temos também a Amtrak, a marca fantasia da National Railroad Passenger Corporation.
Ela é uma empresa quase totalmente controlada pelo governo federal americano, que gerencia o transporte ferroviário de passageiros entre os estados. Ano após ano, a Amtrak opera com prejuízos operacionais e sobrevive graças a injeções bilionárias de subsídios aprovados pelo Congresso. Para o pragmatismo americano, a malha de trens de passageiros não é vista como um comércio que precisa dar lucro na planilha, mas sim como uma infraestrutura de transporte estratégica, de segurança de mobilidade e de redução de tráfego aéreo e rodoviário, que o Estado precisa garantir a qualquer custo. E no setor de infraestrutura e energia, o maior símbolo histórico é a TVA, a Tennessee Valley Authority. Criada nos anos 1930 pelo presidente Franklin Delano Roosevelt durante o New Deal, a TVA é uma corporação de propriedade total do governo federal até os dias de hoje. Ela é uma das maiores geradoras de energia elétrica de todo o país, controlando barragens, usinas nucleares, linhas de transmissão e gerenciamento de bacias hidrográficas que abastecem milhões de pessoas em 7 estados americanos. Washington nunca cogitou privatizar a TVA porque entende que o controle da água, da energia básica e do desenvolvimento regional de uma área tão imensa é uma questão de soberania nacional, e não um ativo a ser leiloado na Bolsa de Valores para fundos de investimentos estrangeiros. Agora que desmistificamos a existência dessas gigantes públicas em solo americano, precisamos nos aprofundar na real estratégia por trás desse controle. Por que a maior potência capitalista do planeta mantém essas estruturas pesadas sob a tutela do Estado? O primeiro grande pilar é a segurança nacional e a defesa estratégica. Para o Pentágono e a inteligência de Washington, existem certos setores da sociedade que são sensíveis demais para ficarem expostos às oscilações do mercado livre ou, no pior dos cenários, vulneráveis à compra por capital estrangeiro. Imagine se a infraestrutura de correspondência oficial, o controle das principais bacias de energia do país ou o mercado que financia a moradia de 300 milhões de americanos pudessem ser comprados de forma agressiva por fundos soberanos da China, da Rússia ou do Oriente Médio através de fundos de private equity na Bolsa de Nova York. Para evitar a perda de controle sobre o próprio território, o governo americano mantém uma blindagem jurídica e acionária sobre essas empresas. O segundo pilar envolve a indução econômica e os subsídios ocultos. Através dessas corporações federais, o governo dos Estados Unidos consegue ditar o ritmo e o rumo de toda a macroeconomia do país, sem parecer que está intervindo diretamente no mercado. Quando o Federal Reserve, ou o Banco Central Americano, decide aumentar ou diminuir as taxas de juros, o governo utiliza a estrutura da Fannie Mae e da Freddie Mac para garantir que o crédito imobiliário continue chegando de forma barata e acessível na ponta para a classe média. Isso evita crises habitacionais, mantém o setor da construção civil aquecido, que é um dos maiores empregadores do país, e previne revoltas sociais. É o Estado usando empresas controladas para amortecer os impactos das crises financeiras globais. E é aqui que entramos na parte mais incômoda e polêmica dessa engrenagem. O que muitos analistas internacionais de comércio classificam como uma hipocrisia geopolítica. Durante as décadas de 1980 e 1990, através do chamado Consenso de Washington e de instituições como o Fundo Monetário Internacional, o FMI e o Banco Mundial, os Estados Unidos lideraram uma pressão global para que países em desenvolvimento, especialmente na América Latina e na África, privatizassem de forma acelerada as suas empresas estatais de energia, telecomunicações, mineração e transportes como condição para receberem empréstimos ou selos de investimento. A justificativa oficial era que o Estado precisava se livrar dessas empresas para se tornar moderno. No entanto, enquanto os países em desenvolvimento abriam seus mercados e vendiam suas empresas públicas, muitas vezes compradas por fundos e corporações sediadas nos próprios países ricos, Washington mantinha suas próprias empresas estratégicas bem protegidas e fortemente subsidiadas pelo Tesouro americano. Trata-se de um jogo pragmático de poder econômico, incentivar a abertura do mercado alheio para expandir o seu próprio capital, enquanto mantém as defesas do seu mercado interno intactas. Mas como esse modelo complexo se reflete no dia a dia do cidadão comum americano? O americano médio se beneficia desse modelo de estatais disfarçadas? A resposta é sim. E isso se traduz em 3 direitos básicos consolidados na cultura dos Estados Unidos: estabilidade de crédito, tarifa social e igualdade logística. O primeiro grande benefício direto para o cidadão é o acesso ao sonho americano da casa própria. Graças à existência da Fannie Mae e da Freddie Mac, os bancos comerciais nos Estados Unidos conseguem oferecer hipotecas de longo prazo, com prazos de pagamento de até 30 anos e taxas de juros fixas extremamente baixas. No mercado puramente livre, nenhum banco privado assumiria o risco de emprestar dinheiro a juros fixos por 3 décadas, temendo a inflação e as crises econômicas.
Mas como os bancos sabem que podem vender essas hipotecas imediatamente para as corporações do governo, que absorvem o risco final, o crédito flui de forma abundante. O cidadão comum consegue comprar sua residência pagando parcelas previsíveis, algo que estabiliza o patrimônio das famílias americanas por gerações. O segundo impacto real está na estabilidade das tarifas essenciais. Em regiões abastecidas pela Tennessee Valley Authority, por exemplo, a população e as indústrias locais desfrutam de uma das tarifas de energia elétrica mais baratas e estáveis de todo o país. Como a TVA é uma corporação federal que não tem a obrigação de gerar lucros astronômicos e dividendos agressivos para acionistas privados de Wall Street, todo o superávit financeiro da operação é obrigatoriamente reinvestido na modernização das próprias usinas, na contenção de cheias e no barateamento da conta de luz para o consumidor final. Isso atrai indústrias para a região, gerando empregos locais estáveis e protegendo o orçamento das famílias contra picos inflacionários de energia. Por fim, temos a garantia do serviço universal através do USPS. Para o cidadão americano que vive em pequenas comunidades rurais, vilas agrícolas no meio do país ou em regiões montanhosas de difícil acesso, o serviço postal do governo é uma linha vital de sobrevivência. É através dos correios públicos que essas pessoas recebem seus talões de cheques, documentos oficiais, correspondências comerciais e principalmente medicamentos de uso contínuo que são enviados por programas de saúde pública. O cidadão comum sabe que, não importa o quão isolado ele esteja geograficamente, o governo americano garante a entrega pelo mesmo preço de um selo padrão. É o uso da estrutura corporativa pública para garantir a igualdade de direitos básicos em todo o território nacional. Diante de toda essa engrenagem de poder, finanças e controle que opera na maior economia do mundo, o nosso papel aqui é fazer a ponte macroeconômica. O que o Brasil pode aprender com o modelo americano? Em vez de ficarmos presos na velha e cansativa polarização ideológica de Palanque entre privatizar tudo contra estatizar tudo, o pragmatismo de Washington nos ensina uma valiosa terceira via, baseada em duas lições fundamentais. A primeira grande lição é sobre governança corporativa de alta performance. As empresas patrocinadas e controladas pelo governo americano são geridas sob as regras mais rígidas do mercado corporativo privado de Wall Street. Elas possuem metas de eficiência claras, conselhos de administração formados por técnicos experientes e CEOs de altíssimo nível de mercado, além de passarem por auditorias severas e transparentes realizadas por órgãos independentes. No modelo americano, essas empresas não são tratadas como cabides de empregos para acomodar aliados políticos derrotados em eleições ou como moeda de troca para conseguir votos em emendas no Congresso. O grande problema histórico das empresas estatais no Brasil não é a sua existência em si, mas sim a vulnerabilidade crônica à ingerência política e ao aparelhamento partidário, que destroem a eficiência e geram prejuízos que acabam sendo pagos pelo bolso do contribuinte. Os Estados Unidos nos provam que uma corporação pode ser pública e, ao mesmo tempo, gerida com a mesma eficiência técnica da maior empresa privada do mundo. A segunda lição crucial é a definição clara de setores estratégicos versus setores comerciais. A diplomacia e os formuladores de políticas econômicas em Washington sabem desenhar uma linha cirúrgica separando o que deve ir para o livre mercado e o que precisa ser blindado pelo Estado. O governo americano deixa que o mercado livre gerencie com total liberdade os setores de tecnologia de consumo, aviação comercial, vestuário, entretenimento e varejo. Mas quando o assunto toca na infraestrutura de base na água, nas bacias energéticas estratégicas, na logística de integração territorial e nos pilares de financiamento da estabilidade social, o Estado mantém o controle ou salvaguardas pesadas. O Brasil poderia aprender a adotar esse mesmo pragmatismo técnico. O país precisa parar de discutir a privatização ou a manutenção de estatais sob o manto de paixões ideológicas e passar a analisar os ativos através do foco da segurança nacional e do retorno social. Manter uma estatal apenas por preciosismo ideológico, quando o setor privado faria o serviço de forma mais barata e eficiente, é um desperdício de dinheiro público. Da mesma forma, entregar o controle absoluto de setores de infraestrutura crítica ou monopólios naturais nas mãos de fundos estrangeiros, sem agências reguladoras extremamente fortes e salvaguardas de soberania, é um erro geopolítico que a maior potência do mundo jamais cometeria contra o seu próprio povo. Como podemos observar ao longo deste documentário macroeconômico, o cenário corporativo global é desenhado por interesses de poder, estabilidade e sobrevivência de mercado, e não por manuais puros de teorias econômicas. Os Estados Unidos da América nos mostram que é plenamente possível ser o farol do capitalismo global e, simultaneamente, manter um controle rígido e bilionário sobre corporações públicas e estruturais que garantem a segurança e o bem-estar da sua própria população.
O sucesso de uma nação não está em seguir cegamente dogmas que mandam vender tudo ou estatizar tudo, mas sim na capacidade institucional de gerir seus ativos estratégicos com o máximo de transparência, governança técnica e foco exclusivo nos interesses de longo prazo da soberania nacional e do desenvolvimento do cidadão comum. Todos os relatórios técnicos, dados financeiros e as fontes oficiais utilizadas na construção deste vídeo estão listados detalhadamente na nossa descrição abaixo para que você possa verificar os fatos de forma independente. E agora, o espaço de decisão é inteiramente seu. Nós trouxemos as engrenagens ocultas de Washington de forma limpa, técnica e imparcial, e o debate está aberto na nossa comunidade. Você acredita que o Brasil deve adotar o pragmatismo americano, mantendo e blindando tecnicamente empresas em setores estratégicos de infraestrutura? Ou o país deve seguir o caminho da privatização total para reduzir o tamanho do Estado a qualquer custo? Deixe a sua opinião nos comentários abaixo. A participação de vocês com comentários técnicos qualifica imensamente o debate no nosso canal. Se este vídeo trouxe um novo olhar e clareza sobre o mercado financeiro global e a geopolítica das grandes potências, não se esqueça de confirmar o seu botão de gostei. Inscreva-se aqui no canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos de investigações macroeconômicas. Um grande abraço a todos vocês, valeu por assistir e nos vemos na nossa próxima análise global. Até lá!